Queria aqui aproveitar e fazer um registro que nesse sábado eu tive uma reunião na comunidade do Surumum, no município de Pacaraima. Ali estavam representantes do Chauas de 23 comunidades, coordenada pelo vice-coordenador Lorival. E debatemos as políticas públicas para os povos indígenas, ouvimos a demanda daquela região e uma das maiores reclamações, senadora Regina, que também defende muito os povos indígenas, foi que as comunidades hoje estão praticamente com dificuldade de acesso às estradas que dão acesso às comunidades, prejudicando os alunos, escoamento da produção, a própria trafegabilidade das pessoas. Então, são aqueles ramais que saem das RR, das BRs, e que, por falta de manutenção, recuperação, essas estradas estão em péssima qualidade de uso. E o mais interessante, por que tudo isso? Porque tanto o IBAMA quanto a FUNAI não estão liberando a pissarra das áreas indígenas. Olha que absurdo. Que absurdo. Hoje, sem nenhuma dúvida, as terras indígenas são as de maior preservação. As fontes, a fauna, a flora. No entanto, as estradas, ali a pissarra que fica naquela área, é impossível. Por exemplo, caso especificamente do Surumum. Se não utilizar as pissarras das áreas indígenas dali, vão andar quase 200 quilômetros para buscar em local que não seja área indígena. E olha aí, como é que vai, senadora Regina, atender o custo? Imagine o custo, quase 200 quilômetros para retirar a pissarra, para colocar, quer dizer, é uma coisa... É engolir um elefante e se engasgar com uma formiga. E, por conta disso, eu fiquei comprometido com eles de buscar as providências. Imediatamente, hoje, chegando aqui em Brasília, ligamos para o presidente da FUNAI, o general Franklin Ribeiro Freitas, profundo conhecedor da região, foi comandante naquela região, e ele me disse: senador, nós já conhecemos essa situação, já estamos sabendo dessa situação, estamos adotando as providências no sentido de liberar essas pissarras. Portanto, eu queria aqui mandar um aviso, todos da região aí do Surumum, município de Pacaraima. Tivemos hoje um sinal verde do presidente da FUNAI, que estará se empenhando pessoalmente na liberação dessas pissarras, porque isso é um absurdo, né? É um contrassenso dos órgãos como o IBAMA ou qualquer outro que esteja impedindo, a própria FUNAI, impedindo a retirada dessas pissarras e deixando a comunidade a Deus dará, né? O verdadeiro abandono, dificultando, inclusive, o transporte escolar das crianças. Então, está aí o registro e as providências tomadas imediatamente. E vamos ficar cobrando, porque não adianta ficar só na cobrança verbal. Queremos realmente o resultado prático disso, mas eu acredito no presidente da FUNAI, né, o general Frank, que vai trazer essa solução. Mas, senhora presidente, eu hoje venho a essa tribuna, diante de todo esse quadro de prisões, de denúncias, de delações, de tudo mais, de show, eu subo essa tribuna extremamente preocupado. Preocupado com o rumo que toma as investigações, com o rumo que toma os procedimentos adotados por alguns órgãos fiscais e fiscalizadores do país. Portanto, eu aqui peço aos companheiros que nos acompanhem pela TV Senado, pela Rádio Senado. Historicamente,
O Estado de polícia é um tipo de Estado em que o soberano é isento de qualquer limite formal ou controle jurisdicional. Hoje, no Brasil, senadora Regina, presidente, vivemos uma inicialização do Estado de polícia, o que muito me preocupa, onde os fins justificam os meios. Em decorrência disso, o campo de ação da polícia acaba por se estender por toda a administração pública. Esse tipo de ação, senhoras e senhores senadores, podemos considerar uma de índole policialesca, pois visam ao cerceamento das liberdades democráticas pelo uso de instituição do próprio Estado. Essa vigilância, dia e noite, caracteriza um policiamento contrário às liberdades de quem sempre viveu sob o jugo da força e desconhece a liberdade como exercício crítico. Senhora presidente, sou totalmente a favor da Operação Lava Jato e de todas as outras que visem combater a corrupção. Mas a novidade nos últimos tempos é um grande agente diferente que entrou para contribuir com essa tarefa: o Poder Judiciário. Com seus tentáculos no Ministério Público, Polícia Federal, entre outros. A dobradinha Judiciário, Polícia Federal, o Ministério Público, com a mídia, tem rendido aos brasileiros um verdadeiro show business de entretenimento. O chamado pão e circo, com direito a animadores de palco. Com esse discurso, não quero de forma alguma isentar políticos corruptos e lacaios do capital nacional e internacional. Aliás, muito dessa superexposição são também de sua responsabilidade ao não se darem ao respeito. Além de saber que muitos dos nossos políticos estão envolvidos com esquema de corrupção, em alguns casos até pior, com tráfico de drogas e outras nuances de submundo do crime. No entanto, a justiça serve exatamente para isso: investigar, apurar, responsabilizar e punir os culpados, mas sempre obedecendo os limites da legislação, seja constitucional ou seja infraconstitucional. Posso citar um exemplo. A prisão do garotinho foi apenas um dos exemplos desse espetáculo midiático, ressalvando a conduta duvidosa que todos nós sabemos dele. A condenação não pode ser feita por manchetes ou holofotes. As instituições da República precisam funcionar sem espetáculos, sem heróis, sem mediatizações, sem holofotes, mas com responsabilidade, atendendo à ética do interesse público e à legislação de um Estado democrático de direito, que ainda é o nosso Brasil. Portanto, senhora presidente, reitero, sou a favor da Operação Lava Jato e muitas outras, mas desde que obedeçam os limites estabelecidos, pois todo comportamento humano está sujeito a determinadas regras criadas pelo próprio homem para manter o equilíbrio das relações entre ele e a sociedade. Tais regras, obrigações, são denominadas leis, que em seu conjunto formam a legislação, e esta, por sua vez, devem ser obedecidas e seguidas por todos, pois quando se trata de investigações e condenações, jamais os fins legais justificam os meios
os meios ilegais. Era, senhora presidenta, o que eu tinha a ressaltar e destacar. Muito obrigado.